Gerentes de projeto, PMOs, equipe de sustentabilidade e meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa. Eu sou Eduardo César, da Project Marketing, o seu PMO virtual sustentável. E aí, na continuação das aulas sobre as ODS, que são, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e do Pacto 2030, vamos falar da ODS número 12, que consumo e produções responsáveis, né? Então, as ODS, só para recordar, são 17 ODS, e aí as ODS visam, né, resolver os problemas do planeta, eliminar a pobreza e extrema e fome, oferecer educação de qualidade, proteger o planeta nas diversas áreas, biomas e ecossistemas, né, e promover sociedades pacíficas, e a meta da ONU com essas 17 ODS é até 2030. Então, estamos aqui falando da ODS número 12, que é o consumo e produção, o consumo, né, e a produção responsável, sustentável. Justamente, então, a foto aí, né, fica bem claro, até hoje vivemos, né, na indústria, na revolução, a partir da revolução industrial, tivemos então o consumismo, né, como fonte aí de geração de riqueza. Então as pessoas são medidas quanto mais bens tiverem, etc. e tal. Inclusive as medidas dos países anteriormente era a medida econômica, né? O país quanto mais ah, tivesse o seu produto nacional bruto, o seu PIB, seria os países mais ricos do mundo. E aí o que observamos foi um consumismo exagerado, né, das pessoas, e aí, como consequência, temos aí o lixo planetário, né? Veja a foto aí, então ali a foto de cima, as pessoas consumindo quantidade de sacolas, né, excessivas, de consumo, vão aos shopping centers fazendo compra por impulso, né, para as pessoas se sentirem bem. E aí está até relacionado com a ODS número 3, que é saúde e bem-estar. Então, as pessoas consumindo nessa sociedade de consumo, né, da indústria aí 3.0, seria então justamente, né, consumindo, então poderia trazer o bem-estar às pessoas. E o que não é verdade, né? Observamos que os países onde tem as maiores rendas do mundo são os países que têm a maior taxa mundial de suicídios. Então, não tem uma correlação entre o consumo, ter os bens, etc., e o bem-estar. Então, e aí a geração de lixo, né? A quantidade enorme, principalmente esses lixos inorgânicos, né, que demoram aí mais de 100 anos, né, para se deteriorar, então acúmulo, né, tanto no acúmulo nas terras quanto também o acúmulo nos oceanos. E aí vamos falar então da ODS número 14, que fala justamente sobre isso, né, do objeto de uma próxima aula. Então, a ODS número 12 são as produções e consumos responsáveis, né? Então, desenvolver, implementar e compartilhar, né? Então, desenvolver, implementar e compartilhar soluções, né, de consumo responsável, de produção responsável para rastrear e divulgar a procedência dos produtos. Então, veja que fala em toda a cadeia logística, não só do que a empresa produz, mas também de seus insumos, das matérias-primas que porventura venha, né, de um outro fornecedor, mas então é um insumo com consumo e produção responsáveis em toda a cadeia logística, né? Isso é falado, dito, né, como sustentabilidade em 3 estágios ou 3 níveis. O nível número 1 é que a empresa cuida de si mesma, né? Então tem atitudes responsáveis e sustentáveis. O estágio 2 ou a fase 2 é que ela cuida dos fornecedores. E o estágio 3 que ela cuida dos clientes, né? Então, ela exige que os clientes também tenham consumos responsáveis e consumos sustentáveis. Então, é importante. Então, esse conceito de produção e consumo responsável, não só da empresa em si, mas de toda a cadeia, desde as matérias-primas, passando aí por produtos semi-acabados, toda a parte de logística, de transporte, as indústrias de embalagem também, tudo mais,
Então, é um conceito, né, chegando ao cliente, o usuário, e também aí o conceito da economia circular, o retorno, né? Então, da logística reversa. Então, isso é importante, né? Então, precisa ser sustentável em toda a cadeia logística. Informar o consumidor por meio de políticas e de rotulagem. Então, os produtos precisam, né, vir nos seus rótulos, nas suas embalagens, do que o produto é produzido, não só a sua composição química, etc., os benefícios e malefícios que fazem à saúde, mas a forma de condicioná-los e agora, mais recentemente, da parte sustentável, na forma de descartá-los ou de reciclá-los, né? Então, veja só que vai muito além, como a gente falou, isso é no terceiro estágio, avisar o consumidor como ele deve destacar, reutilizar ou reciclar as embalagens ou o próprio produto, né? Então, por exemplo, as pilhas, né? As pilhas alcalinas é um exemplo bem característico, né? Que ela traz ali produtos químicos de alta agressão à natureza, então que é, por exemplo, no fim da vida útil da pilha, ela não pode ser descartada de qualquer forma, né? Então ela precisa ser descartada de uma maneira sustentável, né? Para que justamente as empresas recolham esses produtos e deem a destinação adequada, não prejudicando o meio ambiente. E assim todos os outros, né? As latas, os plásticos, as embalagens e tudo mais, né? Então, todos os produtos precisam vir rotulados, dizendo então também como é que ele é descartado, reciclado ou reutilizado. E aí, muito importante, os órgãos governamentais medirem isso, né? E a política do consumidor, né? E o Código de Defesa do Consumidor cobrar isso aí das empresas, que as embalagens, os rótulos venham desta maneira. Então, é a parte governamental monitorar a eficácia da ação e aí sim, como falamos, buscar um desenvolvimento da consciência ambiental e social também, né, dos clientes, usuários e de toda a sociedade para ter o que uma produção e consumo responsável. Vejam só que isso não se fala somente das elites, né, da classe A e B, mas de todas as classes C, D, E e F, né? Então isso é muito importante em todas as classes, né? E aí então vamos para os objetivos né, de sustentabilidade da ONU e aí do Pacto Global 2030, da qual a Project Market participa também, que é o consumo e produção responsáveis, o ODS número 12, e aí vamos falar da ODS 12.1, que é implementar um plano decenal, ou né, a cada década, de programas sobre a produção e consumo. Então, os países a cada década precisam, né, e tem ocorrido, né, os encontros aí a partir da Rio, né, da Rio 92, da Eco 92, depois tivemos a Rio +10, a Rio +20, e aí vamos assim a cada decênio, né, um programa, um plano decenal de programa de produção e consumo sustentável, e aí muito importante essa palavra todos, né, todos os países tomando essas medidas, né, de desenvolvimento, assumindo a liderança. Os países desenvolvidos, né, precisam assumir esse protagonismo, uma vez que eles são os maiores produtores e os maiores consumidores. Então, né, se deseja com o Pacto Global que esses países do primeiro mundo, dito primeiro mundo, sejam os protagonistas, né, da implantação dessa ODS número 12. E aí também, né, a sua influência com relação aos países em desenvolvimento ou aos países menos desenvolvidos, uma influência natural, né? E que eles cumpram também as metas do Pacto 2030. Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais. Né? Eficiente é usar da melhor forma. E aí, aqui caberia, acho que também, né, uma revisão, porque eficiente às vezes não é eficaz, né? Eficiente está relacionado à produção e eficaz está relacionado à inovação e à tecnologia. Então, seria interessante que alcançar a gestão sustentável do uso eficaz e eficiente dos recursos. Só para dar um exemplo, eficaz seria utilizar, por exemplo, as energias renováveis,
Então, a mudança, né, da matriz energética é uma mudança eficaz e não eficiente. Eficiente está relacionado a uma melhor produtividade, ao ciclo PDCA. Já a eficácia está relacionada à inovação e tecnologia, né? Então, aqui caberia uma revisão, né, da eficiente e eficaz. A 12.3 até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos, né? E aí está intimamente relacionado à ODS número 1 e 2, né? Que é a redução da pobreza, né? Se esses alimentos fossem melhor produzidos, e a diminuição também da fome, né? Então, o desperdício de alimento é uma coisa assim inapropriada, não sustentável, né? Porque quanta energia e economias e mão de obra e recursos financeiros são para produzir o alimento, e aí um desperdício de alimento é uma coisa assim muito ruim, né? Na prática, por exemplo, a gente pode ver que, dando exemplo ali, né, nos restaurantes das grandes companhias, como muito cuidado a parte do desperdício de alimento, eles são medidos, né? Então, os alimentos são fornecidos aos empregados, mas assim mesmo eles são medidos, são controlados para que não tenha, então, desperdício de alimento. Então, veja aí a contribuição, né, na veia das empresas, já relativa ao 12.3, que é justamente o desperdício de alimentos, né, na própria indústria. E aí, numa escala global também, né, alimentos que se perdem, muitos alimentos se perdem no transporte logístico em si, né, se não sendo mais eficaz e eficiente também, né, se perde aí nas carretas ao longo da rodovia. Quantas vezes vemos, né, o transporte de soja, a perda que acontece, etc. E aí também nas produções, etc. Então, isso é muito grave, né, essas perdas de alimento. Então, estão relacionadas intimamente ao ODS 1 e 2, né? Aí na consecução a 12.4, que até 2020, então veja que já é uma meta vencida, que é alcançar um manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e os resíduos, né? Então vejam só, né, que essa é uma ODS que já não foi cumprida até 2020. Temos aí, por exemplo, né, os grandes resíduos nos oceanos, é uma ODS que a gente, né, uma aula que a gente apresenta na ODS número 14, né, que é cuidar das águas. Então, temos grandes ralos nos oceanos, que onde tem uma presença enorme de plásticos. Então, só por aí já é um exemplo, né, que essa ODS não foi cumprida. E da parte terrestre, então, também os lixos radioativos, os lixos, os remanescentes, né, de toda a construção e tudo mal. Então, temos inúmeros exemplos e a ODS já não foi cumprida, né? E até 2030 reduzir substancialmente a geração de resíduos pela prevenção, redução, reciclagem, reuso. Então, os 5 R's que a gente vai falar mais adiante. E aí fica essa foto, né? Olha, veja só a abertura da loja da Apple, né? No lançamento do iPhone, se é o melhor juízo 10 ou alguma outra versão, né? A luta para entrar na loja na hora do lançamento. Então veja que isso é um consumismo desenfreado, né? Um produto lançando uma nova versão, lutas, brigas até para entrar na loja. Ou, né, então, uma coisa assim, mostrando o consumismo, né, exacerbado que temos, nesse e todos os outros processos. Não falando mal da empresa, que é maravilhosa, a Apple, né? É uma empresa tecnológica fantástica, mas o que mostra o consumismo é que não está de acordo, né? Deveria ser feita uma campanha de melhor divulgação e com um tempo, um prazo hábil melhor, distribuído em lojas, etc., de uma maneira, por exemplo, uma distribuição por internet ou outra forma que não causasse um tumulto dessa maneira, né? Isso foi antes da Covid-19, né? Então imagine agora, hoje em dia, então, né, com essas pandemias e tudo mais, uma concentração desenfreada e uma briga, né, por produtos dessa forma. Isso mostra o consumismo. Na consecução 12.6, né, que as empresas, os órgãos, tudo devem adotar práticas sustentáveis e integrar informação de sustentabilidade em todo o seu ciclo de produção e elaborar relatórios, né? E aqui os relatórios, a gente não é um simples relatório de sustentabilidade, o que se chama de greenwashing, né? Ou social washing,
que é relatórios bonitos, mas sem conteúdos, ou que a empresa não pratica o que está escrito, né? Ou que as escritas dos relatórios sejam absolutamente superficiais, com fotos bonitas, etc. e tal. Se a empresa não preconiza, né, a sustentabilidade em todo o seu ciclo, e recordemos que é desde o fornecedor até a ponta, até também a logística reversa. Então, né, relatórios são importantes, isso está relacionado intimamente com a governança corporativa, né, onde tem os 4 princípios de governança, que é a transparência, a equidade, né, a responsabilização, né, e também a parte então da divulgação clara, né, de relatórios, então intimamente relacionados a isso. E o 12.7, promover práticas de compras públicas sustentáveis de acordo com as políticas e prioridades nacionais. Também, né, observar as compras, né, principalmente vejam que governamentais, né, que o órgão público façam compras sustentáveis, pensando no longo prazo, produtos, né, de toda a sua cadeia, o uso, etc., e não apenas só no seu curtíssimo prazo, ou comprando produtos que não são essenciais. Aí fica uma foto interessante, né, no Alasca, aí, então, já observando os desgelos, né, então, todo esse aquecimento global devido ao consumo excessivo, né, essa foto foi bem marcante, bem forte aí, mostrando a vida, né, dos esquimós aí do Alasca que estão sofrendo já aí com a questão do pacto global aí, do aquecimento do planeta. Na consecução, 12.8, que até 2030, né, as pessoas, todos os lugares, têm uma informação relevante de conscientização, né, de estilos de vida harmônica com a natureza. É justamente isso, né? Então, evitar aí o excesso de consumismo, veja o que eu falo, né? Num estilo de vida harmônica com a natureza, né? Buscar de volta, vamos dizer assim, um bucolismo de uma vida mais natural, não assim, aglomerados em centros urbanos com tráfego enorme de trânsito e tudo mais, né? Viver nos aglomerados, etc. Isso não é sustentável, não é uma vida, né, em convívio aí com a harmonia com a natureza, né? Já na consecução, então, 12.8a, ela se desdobra, né, esse estilo de vida harmônico com a natureza. 18a, apoiar os países em desenvolvimento a fortalecer as suas capacidades científicas e tecnológicas. Então, ou seja, não basta só os países do primeiro mundo terem, né, a tecnologia mais avançada, isso precisa ser difundido, mesmo porque o aquecimento global e outros impactos na natureza não são, né, não são locais, alguns são regionais, nacionais ou internacionais. Aí, por exemplo, a foto, né, das águas marinhas, então é internacional, não adianta nada, né, lançamento de garrafas PET nos oceanos vai ocorrer, então, impacto global. Então, veja aí a rede puxando a quantidade de garrafas PET em vez de cardumes de peixe, garrafas PET na rede aí dos grandes pesqueiros, né? Então, veja aí, então, essa tecnologia e inovação precisa chegar a todos os países, né? Principalmente também aos países menos desenvolvidos. Na consecução, 12b, implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável no turismo, né? Então, veja aí que o turismo é muito importante, né? A ODS falando disso, porque ele está intimamente relacionado, e a maioria do turismo, né, a locais sustentáveis, a locais bonitos, etc. Então, protegendo aí o turismo, justamente estamos falando. E temos aqui, então, mais à frente, a apresentação só sobre o turismo. O Brasil, né, também um grande país turístico. Aí, na consecução, a última parte, 12c, fala demais dos combustíveis fósseis, né? Não menos importante e diferente, um parágrafo enorme sobre, né, especificamente dos combustíveis fósseis, eliminando todas as distorções de mercado, buscando uma reestruturação fiscal e uma eliminação gradual, né, de todos esses combustíveis fósseis, da qual a indústria 3.0 se baseou, da extração do petróleo, né, e da queima do carvão. Então, isso é muito impactante no nosso país, nós vamos mostrar adiante, né?
Então, veja aí os lixos, né, como havíamos dito aí né, a quantidade de garrafas PET que vem da indústria do petróleo justamente aí. Bom, na consecução, então, vamos desdobrar, né? O nosso curso fala sobre empresas, então vamos desdobrar aí as metas, os objetivos da ONU, do Pacto Global, da ODS 12, nas metas das empresas. É, só para se ter ideia, né, o consumo mundial é tão grande que já consumimos até 2010 um planeta e meio, né? Veja aí a evolução do consumo. Estados Unidos, se continuar nessa pegada até 2050, vai consumir 5 planetas. Né? O Reino Unido já consumindo praticamente quase 3, a China também, né? Já consumindo 2 planetas e meio, a Índia quase um planeta inteiro, Nigéria. Se somarmos tudo até 2030, não teremos planeta. Até 2050 não teremos mais planeta, né? Com esse consumismo excessivo que se vem ou vinha, né? E aí o pacto, justamente, né, 2030, 2050, essa curva de trazer a consumos razoáveis que voltemos a ter, então, um consumo de restituição de um planeta, né? Então, já precisamos já diminuir drasticamente já o consumo atual, já estamos em 2023, precisamos reduzir já o consumo, né, drasticamente para que o planeta volte a restabelecer todo o seu ecossistema normal. Então, a população, né, a pegada humana, né? Então, a pegada ecológica ficou muito conhecido, né, com essas as marcas, né, da própria pegada humana, né, nas areias, etc. Então, a marcação do pé humano é a pegada humana. Isso está relacionado, né, ao consumo excessivo. Então, veja aí, né, do National Geographic, né, chamado aí a pegada humana, o Human Footprint, né? Que é justamente quanto mais consumimos, maior é a nossa pegada, né, do planeta. Então, a população global crescendo absurdamente, já chegando perto dos 7 bilhões de pessoas, a emissão do CO2 segue a mesma escala, crescimentos exponenciais, o consumo de água potável, né, que ainda temos água potável, mas se continuar nessa quantidade de consumo, e também das poluições que causamos, então consumo de água potável em crescida escalar, consumo de fertilizantes, aí mais no agrobusiness, né? Justamente aí é até complicada essa equação, porque se precisa produzir mais alimentos, então, para resolver o problema da ODS 2, que é da fome, em outra contrapartida, geramos mais fertilizantes. E aí temos um capítulo que falamos justamente disso, né, de termos plantios ou agrobusiness aí mais sustentável. Existem formas, né, que então vejamos a aula que fala somente sobre o agrobusiness, né, do consumo de fertilizantes, mas de qualquer forma crescente. A pesca marinha também predatória de uma maneira crescente e a queima das florestas tropicais num crescente aí enorme também. Então, consumimos muito, crescemos muito, né? Destruímos o nosso planeta com queimadas, pescamos de maneira não sustentável, né? E utilizamos fertilizantes, então, para resolver o problema da nossa alimentação, ou seja, o nosso planeta está sendo completamente consumido, né? E aí, essa foto é bem marcante, os locais da pegada humana, onde que, né, são os locais de produção, né, de maior quantidade desses gases de efeito estufa, né, que é justamente a pegada humana. A pegada humana é relacionada às indústrias termoquímicas, às indústrias de queima de carvão natural e também o carvão vegetal, as queimadas, a pegada aí também do uso, né, de aeronaves aí, e também dos veículos, né, das diversas formas de transporte, e também até a pegada nuclear. Então, a pegada humana, o human footprint, é mais forte, né, nos países do norte,
né, onde são os países ditos desenvolvidos, e também no extremo sul, no extremo norte e no extremo sul. Extremo norte, vejam aí a pegada, quanto mais vermelho no mapa, maior é a pegada do país, ou maior a contribuição de gás efeito estufa, aí monóxido de carbono, dióxido de carbono, enxofre e amônia e tudo mais, são gases, né, são gases efeito estufa. Então, veja, Estados Unidos, grande liderança, principalmente na região dos Grandes Lagos, mas todo ali, o México bastante contribuinte também, a Europa, de uma maneira geral, né, bastante vermelho no mapa, principalmente ali os países ali escandinavos e também do norte, ali do Rio Reno, né, a Alemanha, a França, a Holanda, a Bélgica, né, são países, e também Londres, né, a Inglaterra, são países bastante né, desenvolvidos e também, consequentemente, utilizando o conceito da indústria 4.0, bastante poluidores, né, dos gases emanadores dos gases de efeito estufa. E na Ásia, os tigres asiáticos, China recentemente tomando grande liderança, ficando muito vermelha no mapa, a Índia também, né, os tigres asiáticos ali, a Coreia do Sul e o Japão. Então, realmente, né, e na parte sul, um pouco menos, temos aí o próprio Brasil, a Argentina, a África do Sul e a Austrália, né? São os países que mais emanam gases de efeito estufa, e os países que menos emanam esses tipos de gases, ou dessa pegada humana, né, do Human Footprint, justamente na região equatorial e dos trópicos, né, são ditos países um pouco menos desenvolvidos ou não desenvolvidos, até dito por alguns, né, que são os de menor pegada. E aí, por outro lado, né, onde estão os resultados da pegada humana? Onde estão os grandes problemas, né, da mudança climática, seus efeitos da pegada humana? Justamente o efeito inverso, né? Os piores locais onde estão ocorrendo as queimadas, aí as grandes mudanças climáticas, tufões, furacões ou até secas, né, estamos vendo aí então enxurradas, rios e tudo mais, enchentes, né, são justamente os países do trópico e do Equador. Então, temos aí que o país poderia ter, né, receber 1,8 giga hectare global por pessoa de pegada, que é a medida com que se mede, e atualmente estamos com 2,7, ou seja, justamente uma vez e meia a pegada, né, humana aí no planeta, ou seja, nós precisamos reduzir 0,9 urgente, ou essa meia, né, que o planeta pelo menos possa, ele por si só, restabelecer um equilíbrio sustentável, né? Ou seja, o planeta não consegue mais, se continuarmos nessa pegada humana, na pegada ecológica, não conseguimos mais que o planeta sozinho se restabeleça, né? Então, precisamos ajudá-lo. E principalmente os países que têm a consequência, que são os países mais pobres, né? Então, os países ricos geram toda a riqueza, geram toda, vamos dizer, os gases, efeito estufa e todo o potencial, né, de poluição planetário, e os países, justamente os menos desenvolvidos, é que sofrem as consequências. E onde tem gastos, né, grande parte dos poucos recursos que tem, justamente para resolver essas questões. Então, esse desequilíbrio global é justamente o grande mote aí, né, a defesa do Pacto Global, por isso global, porque os que poluem não são os que estão sofrendo, em grande parte, as consequências. Obviamente, se chegarmos a níveis muito alarmantes, até os próprios países desenvolvidos vão receber também os efeitos da sua própria poluição, né? Então, mas de uma maneira geral, esse é o desequilíbrio, e aí que se diz, né, na venda do carbono, justamente os países que menos poluem teriam um crédito, né, do carbono, dos gases de efeito estufa, justamente para receber recursos de um suposto Banco Mundial do Desenvolvimento, né, dos países que mais emanam. Os países que mais emanam pagariam, teriam déficit nessa pegada humana do footprint, o Human Footprint, e os países menos desenvolvidos receberiam as verbas justamente, né, para poder resolver esses problemas, né? Isso emergencialmente já para resolver, né? No médio e longo prazo precisamos resolver essa equação, ou seja, utilizarmos aí os recursos renováveis, né?
para resolver toda essa questão, de uma maneira tecnológica e inteligente. E aí, justamente, é uma das ODSs que fala justamente, vejam a aula da ODS, que fala dos recursos renováveis, né? E o Brasil como protagonista dos recursos renováveis, aí, do uso das energias eólicas, fotovoltaicas e tudo mais, do nitrogênio verde e da amônia verde, resolveria esse problema aí da pegada ecológica no curto médio prazo. Precisamos resolver essa equação global, né? E aí o manuseio de produtos químicos, justamente dos agrotóxicos, que hoje em dia salta aos olhos, então é necessário produzir para resolver o problema na fonte em grandes escalas, mas por outro lado os agrotóxicos também precisam ser estudados, existem formas sustentáveis de combater aí as pragas nas lavouras de uma maneira ecossistemicamente equilibrada, né, com o uso aí, vejam a aula sobre justamente sobre isso, né, o uso dos bioquímicos e tudo mais, e até da própria, né, uso de bactérias, etc., para resolver esse problema. Então, mas também nos produtos químicos da indústria química, também todo cuidado precisamos ter no manuseio. Então, também a responsabilidade social das empresas e dos produtos, né, que são transportados dessa maneira, tanto na fabricação, no estoque, no transporte e principalmente no descarte, né, de todos esses produtos que são de contaminação química grosseira que podem causar danos à saúde humana, né? Então, isso é muito importante. Então, essas indústrias químicas precisam realmente tomar conta desses produtos. Nada mais justo do que as indústrias aí que são produtoras, por exemplo, das pilhas alcalinas, baterias e tudo mais, recolham estes produtos, né? Até porque as baterias possuem aí, então, ácido sulfúrico, etc., e as pilhas, todos os outros tipos de ácidos provenientes, né, das pilhas. Então, é um exemplo. A indústria da borracha recolher os pneus e assim por diante, todas as indústrias PET, as indústrias de embalagem, as indústrias de latinhas e tudo mais, né, são responsáveis por produzir produtos químicos. Também as indústrias químicas, a indústria da saúde, as farmacêuticas, né, e farmacológicas e tudo mais, né, a indústria aí também da saúde, responsável por recolher todos os, né, as seringas descartáveis e tudo mais. Então, isso é muito importante, está relacionado à ODS número 3, que é saúde, né? Então, é muito importante, então. Tá? Então, isso também está na ODS 12, ainda na continuidade, programa de redução desses riscos dos produtos, né? E aí existe esse tráfego internacional ilegal de produtos tóxicos e perigosos, né? Então, muitas vezes, esse descarte é um descarte caro desses produtos especializados, principalmente provenientes, vejam só, né, da indústria da saúde e tudo mais, onde que são, né, descartados de forma correta, condicionada e tudo mais, às vezes muito caro, estão se pagando países da África e da Ásia para receberem esses lixos tóxicos, esses produtos químicos tóxicos, né? Veja que absurdo, né? Então, são países justamente que não têm a tecnologia para receber os produtos, são os países que estão recebendo, né? Então, isso precisa ser muito bem cuidado, precisa ter políticas públicas e a sociedade civil organizada e as ONGs ficar bastante de olho nesse tráfego internacional de transporte de produtos químicos, né? Aqui, como exemplo, o pesadelo do plástico na África, né? Veja só esse exemplo, a quantidade de produtos plásticos que estão sendo levados para a África, justamente é uma das formas, né? E aí a sociedade civil africana e as ONGs internacionais, né, aí também estão se armando, né? Então tem esse Bamako muito famoso e o Basel Convention também já são então entidades africanas internacionais lideradas para justamente resolver esse problema do pesadelo do plástico na África, né, de transporte. E também temos dos lixos radioativos, né? Os países mais produtores desse tipo de lixo são os Estados Unidos, disparadamente, e, na verdade, o Japão, né, também, grande protagonista, é a Coreia do Sul. São países, né, o Japão, por ser uma ilha, etc. e tal, não tem muito espaço, não tem recursos hidrelétricos e outras fontes de energia, a princípio, utiliza demais, né, esses recursos da energia nuclear, né? Então, mas não menos importante,
precisa saber manusear, né, e também o transporte e o descarte adequado desses produtos, até porque a radioatividade de produtos desses passam por centenas de anos, se não milhar, né? Então, são produtos altamente tóxicos. Recordemos o fato de Chernobyl, né, por exemplo. Até o tsunami do Japão foi bastante preocupante, porque parte das usinas lá, né, tiveram os problemas em seus reatores. E aqui no caso brasileiro, grande preocupação com Angra dos Reis, né? Então, todo ali, principalmente perto de um lugar ecologicamente maravilhoso, também a nossa produção de lixo radioativo e tudo mais. Então, isso é super preocupante, né? Então, deve ser olhado também pela sustentabilidade. E aí, então, trazendo aqui, né, no consumo sustentável, já falamos, né? O nosso globo terrestre teria essa forma se forem os países que mais consomem, né? Veja como o norte né, teria um mapa gigantescamente grande, que são os grandes países produtores. A África, que é um continente enorme, ficaria bem pequenininho. A América Central também, uma parte da Ásia e Oceania praticamente desapareceria. Então, e veja a América do Norte, a Europa, que é o menor continente, ficaria enorme, e a Ásia, né, pelo uso da Rússia e da China, dos tigres asiáticos, e o Japão ficaria maior ainda, né? Então, veja, isso é a pegada ecológica, a pegada humana, né? E isso que precisamos tomar conta dos nossos planetas. E aqui, né, muito incrível as novas gerações, né? Dá até uma certa emoção. A ativista sueca Greta Thunberg, com apenas 14 anos, foi à frente das Nações Unidas, né, falar sobre essa pegada, né? Ela justamente oriunda de um país nórdico, né? Vindo, né, dos países nórdicos, foi a maior ativista global falando de todo esse problema. É praticamente uma criança, uma, né, adolescente de 14 anos, ativista. Então, a modernidade, as crianças, os jovens, né, já tem esse conceito. Isso precisa ser muito difundido aí nas escolas, né? E acreditamos que teremos aí uma sociedade melhor aí no futuro, né? Nesse ponto, nesse aspecto, né? Então, veja que o consumo, por exemplo, né, e aí vamos ver agora o caso brasileiro, né, e das grandes disparidades. O Brasil é um país continental e com grandes divergências, né, as suas macro-regiões, sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Então, o sul, vamos falar da indústria têxtil, né? E aí o sul, o sudeste são os maiores produtores, né? Uma quantidade enorme, e aí vejo o guarda-roupa da pessoa com uma quantidade enorme de roupas, né? Enquanto população em situação de rua com apenas um cobertorzinho passando frio, né? Então, principalmente aí nas regiões, isso é muito drástico, nas regiões onde mais se produz, né, os tecidos, é a região que tem o clima mais rigoroso, justamente onde tem os maiores problemas aí com relação, né, a essa situação de rua. Então, isso é bastante alarmante. Então, precisamos diminuir o consumo e redistribuir melhor, né? Isso é importante. Então, veja aí as maiores produções no Sul, Vale do Itajaí, região metropolitana de São Paulo, Campinas, o norte catarinense, e também temos algumas produções lá no Nordeste, Fortaleza, Pernambuco e tudo mais, mas lá é bastante quente. Então, essa situação, né, é um pouco menos alarmante. Já no caso Sul-Sudeste, então temos que tomar conta também, né? Veja a disparidade. Outra disparidade no Brasil, nós somos o maior país produtor agrícola do mundo, né? O celeiro agrícola mundial, e cada vez mais, né? As produções agrícolas ano a ano batendo recordes, né? Somos responsáveis aí, uma a cada 4 bifes que se come no mundo vem do Brasil. Metade do consumo, um quarto do consumo de todo o consumo alimentar mundial vem do Brasil. Então, somos os maiores produtores e em todas as regiões, né? Obviamente, liderança aí para o sul, sudeste, centro-oeste, o norte também crescendo, mas cuidado aí com os desmatamentos, né? Mas, ou seja, somos o país que mais produzimos alimentos no mundo. E, em contrapartida, grande parte da nossa população ainda passa fome, né? Uma coisa absurda, cerca de 5 a 10% na pobreza total. Veja aí a foto bastante forte, né? A pessoa descartando os lixos do Ceasa e as pessoas no entorno tentando pegar o lixo.
uma coisa muito forte, né? Então, aí, as ONGs muito importantes, Fome Zero, Banco de Alimentos, Caça-Fome e tudo mais. Essa é uma outra equação que precisamos resolver a nível nacional do nosso território, né? E o turismo é uma outra também que precisamos resolver, né? O Brasil, com 5.000 quilômetros aí, 4 a 5.000 quilômetros de litoral, nos países mais belos do mundo, com regiões diferenciadas, Amazônia, Pantanal, Sul, os Pampas e tudo mais, cachoeiras aí, né? Lindo, né? De Cataratas do Iguaçu, sem contar os parques do Centro-Oeste, todo o litoral nordestino e tudo mais. Não estamos nem entre os 10 países mais visitados do mundo, sequer os 20, né? Então, como que isso pode? Por quê? Porque temos os problemas aqui, vários, inúmeros, né? Um deles é a segurança. Então, o próprio marketing internacional, a segurança, etc. e tal, né? Os próprios problemas logísticos de transporte, de companhia e tal. Então, é um outra também. Temos o maior bioma do mundo, temos o maior potencial turístico do mundo, no entanto, não estamos vingando nem entre os 20, né? Então, é um outro também que precisamos resolver. E aí, como vamos resolver parte disso? É somente com o pacto, né? Como é que resolvemos todos esses problemas? Todos é um pacto. Um pacto envolve, então, a sociedade civil organizada, envolve o governo e as instituições, né, todas, a empresas privadas e as ONGs. Então, precisa de um pacto, todas essas áreas precisam se unir, né, para resolver isso. E então vamos dividir por áreas, né? A sociedade civil organizada e até os indivíduos ficou muito forte, né? Essa ideia, esse conceito dos 5 R's, que cada um precisa fazer também. Precisamos fazer parte disso, né? E cada formiguinha, né? Que você fala, o que eu vou resolver disso daí? Cada um ajudar a soma de todo mundo vai dar realmente um grande resultado. E aí, esse conceito dos 5 R já foi amplamente divulgado, começou com um R, dois, três, já estamos no 5. O primeiro R foi da reciclagem, né? Então, vamos reciclar, né, os produtos. Então, né, o resíduo não aproveitado deve ser reciclado. E o Brasil tem, por exemplo, né, uma parte interessante disso são as latinhas, né? 98% de todas as latinhas descartáveis no nosso país são recicladas. E ela volta, né, para a indústria e volta para o consumo em 2 meses apenas, em 60 dias. Veja o quão eficiente é, né, o descarte de latas. Em 60 dias, uma lata bem descartada que você acabou de consumir, em 60 dias ela está de volta na sua mão, novinha outra vez, e não foi para a natureza. Então, esse é um exemplo, né, da reciclagem. E aí falamos, né, de tudo, do papelão, dos plásticos, até do lixo orgânico, tudo deve ser muito bem utilizado, reciclado, né? Isso acreditamos que a sociedade organizada muito forte, né, já um conceito de 2 décadas a 3, então isso já está muito desenvolvido, né? E já está enraizada a juventude já utiliza isso muito fácil, né? Então já faz parte, né, do DNA e da juventude, mas então precisamos continuar com a reciclagem. O segundo conceito do R é do reutilizar, né, uma nova utilidade para o produto. Então, por exemplo, você tem alguma embalagem de algum, por exemplo, de algum produto descartável, você pode limpar a embalagem, as garrafas, por exemplo, só podem ser utilizadas para guardar água em casa e outros produtos, sucos, etc. e tal, que são produzidos. Então, muito, de uma forma inteligente, todos os tipos de acondicionamento de plásticos, de alimentos, né? Então, muito a reutilização como vasos, outros utensílios e assim por diante, né? O brasileiro é bastante criativo e inovador, então isso a possibilidade aí é enorme, né? Então a reutilização, isso também já está sendo bem difundido, bem utilizado, então já acreditamos que essas etapas estão sendo vencidas. A redução, aí sim, do terceiro R para o quinto é que começam as dificuldades, né? E fazem parte do DNA e do conceito da cultura e das pessoas, isso precisa ser alterado, né? Reduzir, então, justamente utilizar produtos, né, de uma maneira consciente,
né? E, inclusive, a sua durabilidade, comprar produtos de maior duração, isso vale para o governo, né? Não comprar produtos que se deterioram rápido, etc. Então, a redução, né? Tanto reduzir na quantidade ou prolongar o prazo de uso dos produtos, né? Prolongar o prazo de uso dos produtos também reduz o consumo. E aí também as empresas precisam produzir produtos realmente que tenham vida longa, né? Então, a redução também tem acontecido de uma maneira menor, mas já está em crescimento. Agora, esses dois aqui são bastante complicados, mas merecem destaque e acreditamos onde tem que acontecer a nova pegada ecológica humana, a pegada sustentável. Repensar, né, o consumidor consciente, somente realmente comprar o que necessita, né, e não a compra por impulso, igual mostramos no início, né, dessa apresentação, cheia de sacolas ali, né, compras em shopping, né, compra por consumo para desestresse, né? Existem inúmeras formas de desestressar, vão até a natureza, façam caminhadas ecológicas, façam arvorismo, abracem árvores, façam tantas outras coisas, meditação e, né, clube, lazer, né, mas não façam consumo desnecessário, porque tudo isso, como mostramos anteriormente, é não sustentável. Então, essa forma de repensar é muito importante. O marketing é muito forte das empresas, né? Mas hoje temos o aparelhinho na nossa mão, o celular, o smartphone, mude de canal, faça outra coisa, repense, né? Repensar é o mais importante no momento para resolvermos isso, né? Cada pessoa se repensar o seu consumo, né? O poder está em nossas mãos, né? Então vamos e por último recusar. E esse também aí, né, na consecução, recusar as empresas que não são sustentáveis, que não têm ideais sustentáveis, né, que não implementam. Então, empresas que não são sustentáveis devem ser recusadas. Então, pesquisem as empresas de onde vem o seu produto, não somente dela, de toda a sua cadeia, veja como ela trata toda a sua cadeia logística, veja se tem mão de obra infantil em uso, mão de obra escrava, como é que ela trata os desiguais em sua empresa, a inclusão de gênero, né? Inclusão aí do QGBT a mais aí também, né? Tudo, a inclusão racial e tudo mais. Então, isso é recusar. Recusa as empresas que descartam lixo de maneira desapropriada, que não reciclam, né? Que não tem a sua economia circular e tudo mais. Então, isso é muito importante. Isso está em nossas mãos. Os 5R está nas mãos da sociedade civil organizada e dos indivíduos, né? E aí a parte do governo e as ONGs, né? As ONGs são muito importantes, né? São organizações não governamentais, muitas delas não têm, né? Não visam lucro, aliás, quase que é o conceito de uma ONG, e elas pressionam realmente o governo, pressiona a sociedade civil, as empresas. Então, a ONG já faz a parte, ela por si só já nasce desta maneira, né, para proteção. Então, temos grandes ONGs nacionais, vamos fazer homenagem aqui à Catu, a Greenpeace, IP, ISA, SOS Amazônia, né? Ou também a Mata Atlântica, WWF e tudo mais, né? Então, grandes ONGs, vamos reforçar aí a participação das ONGs, principalmente nos processos de EIA-RIMA dos projetos, né? Elas precisam, né, reforçar muito. A sociedade civil organizada, ainda nos seus gestos de descartes, já comentamos, do reuso, né? São 5 R's, e as empresas, né? E as empresas, então, são também grandes responsáveis ou por, né, ter uma pegada ecológica não sustentável, ou pelo contrário, né? Que vamos saudar as empresas e também os prêmios e as instituições, os institutos, né, que brigam tanto pela nossa sustentabilidade, grandes aqui, né, premiações aqui nacionais, né, até internacionais aí da UNEP, etc., Prêmio Muda Brasil, IABS, Rural e tudo mais. E as empresas que saltam, né, a top 10, a top 20 nacional, desculpe se sua empresa não está inclusa aí, são dos 2 últimos anos, né? Então, o que vale agora é recente, né? Tem empresas que já trabalham na sustentabilidade há muitos anos, mas as empresas top 10, top 20, que estão em todas as premiações. Então, temos aí a Natura, Unilever, Nestlé, Valeo, Samsung, Klabin, Braskem, Semig, EDP,
Marfrig, a Raizen, Amagi e o Banco do Brasil, tá? Então, temos até a instituição então governamental, o Banco do Brasil aí na sua responsabilidade social, patrocinando todos os esportes nacionais, internacionais, né? Nas Olimpíadas e tudo mais, também faz a sua responsabilidade social. Então, são os top 20 que estão aí nas premiações. E aí, para concluir, né, então fica essa mensagem, é a ODS mais importante, atualmente acreditamos, né, que é da pegada ecológica, precisamos resolver porque o nosso planeta é um só, né, não temos para onde ir para outro lugar no momento. Então, né, precisamos cuidar do que temos, os recursos são finitos e muitos renováveis, então precisamos usar os recursos renováveis, né, para resolver tudo isso. Então, fazemos consultoria, essa aqui é só uma apresentação, temos ali toda a materialização disso, estão nas matrizes de materialidade, né? E dessa ODS 12 em cada setor. Então, no setor agrícola, no setor de transportes, indústrias de construção civil, produtos químicos e tudo mais. Então, né, nos chamem palestras aí, né, da Project Marketing. Então, nossos profissionais, né, do nosso ESG, profissionais especialistas no meio ambiente, governança corporativa, responsabilidade social, né? Então, nos convide. E até a nossa próxima aula, palestra, acompanhe nos webinários e nos vemos. Eu sou Eduardo César, o seu PMO virtual da Project Marketing. Até o nosso próximo encontro sustentável.